Existe uma coisa curiosa sobre a paz. Quanto mais você tenta agarrá-la à força, mais ela parece escapar. Você já deve ter vivido isso. Deita para dormir e, justamente porque quer muito dormir, a mente fica mais desperta. Tenta não pensar em uma preocupação e a preocupação cresce. Tenta afastar uma sensação desconfortável e ela parece ocupar ainda mais espaço. É como se a vida nos mostrasse, de forma silenciosa, que certas coisas não obedecem à força. A calma não aparece porque você ordenou. A paz não surge porque você exigiu. A mente não se organiza porque você entrou em guerra contra ela. Mesmo assim, passamos boa parte da vida tentando controlar aquilo que não pode ser controlado diretamente. Queremos que as pessoas ajam como imaginamos. Queremos que os resultados cheguem no tempo que desejamos. Queremos que os pensamentos sejam sempre leves, que as emoções sejam sempre agradáveis, que a vida siga um roteiro limpo, sem atrasos, sem frustrações, sem dúvidas. E quando a realidade não se curva a esse desejo, sofremos duas vezes. Primeiro pelo que aconteceu, depois pela resistência contra o que aconteceu. Os estoicos entenderam isso com uma clareza impressionante. Eles perceberam que não são os acontecimentos por si só que perturbam o ser humano. O que nos perturba muitas vezes é o julgamento que colocamos sobre eles. É a frase interna que diz: isso não deveria estar acontecendo. É a exigência de que a vida seja diferente antes que possamos ficar em paz. Antes de continuar, já deixa o seu like neste vídeo e se inscreva no canal O Grande Estoico. Isso ajuda muito o canal a crescer e, mais do que isso, mostra que você escolheu alimentar sua mente com sabedoria, disciplina e presença. Fique até o final, porque essa reflexão pode mudar profundamente a forma como você lida com ansiedade, desejo, expectativa e sofrimento interno. Número 1. A paz não nasce da força, nasce da compreensão. Muita gente acredita que precisa vencer a própria mente como se ela fosse uma inimiga. A pessoa sente medo e tenta expulsar o medo. Sente inquietação e tenta esmagar a inquietação. Sente tristeza, frustração ou insegurança e logo pensa que aquilo não deveria existir. Mas quanto mais tenta empurrar a sensação para longe, mais presa a ela fica. Isso acontece porque a atenção alimenta aquilo que combate. Quando você luta desesperadamente contra um pensamento, você continua olhando para ele. Quando tenta arrancar uma emoção à força, você continua dando a ela importância. A tentativa de controle, nesse caso, vira combustível. A abordagem estoica é diferente. Ela não pede que você negue o que sente, nem que finja estar bem. Ela convida você a observar, a perceber que um pensamento surgiu, que uma emoção apareceu, que uma tensão está presente. E em vez de transformar tudo em emergência, você aprende a dizer internamente: isto está aqui agora, eu posso observar sem obedecer. Essa pequena mudança altera a experiência inteira. O desconforto pode continuar ali por um tempo, mas ele já não está no comando. Você deixa de ser arrastado e passa a ser testemunha, deixa de lutar contra a mente e começa a compreendê-la. E aquilo que é compreendido perde parte do poder de assustar. Marco Aurélio dizia que temos poder sobre a nossa mente, não sobre os eventos externos. Mas esse poder não significa controlar cada pensamento como quem controla uma máquina. Significa governar a relação que você estabelece com aquilo que surge dentro de você. A força não está em nunca sentir. A força está em sentir sem se tornar escravo da sensação. Número 2. O sofrimento cresce quando você briga com a realidade. Pare por um instante e observe como a mente cria sofrimento. Muitas vezes um fato acontece. Apenas isso. Uma resposta demora. Um plano muda, alguém fala de um jeito inesperado, um resultado não vem, a realidade se apresenta como é.
Mas, logo depois, a mente acrescenta uma camada. Isso é ruim. Isso não poderia acontecer. Isso prova que algo está errado comigo. Isso precisa mudar agora. É nessa segunda camada que a dor se multiplica. O problema deixa de ser apenas o acontecimento e passa a ser a exigência de que ele não exista. Você não está apenas vivendo uma situação difícil. Está lutando contra a presença dela. Epicteto ensinava que os homens não são perturbados pelas coisas, mas pelas opiniões que formam sobre as coisas. Essa frase continua atual porque aponta para uma liberdade que quase ninguém percebe. Você talvez não consiga escolher todos os eventos da sua vida, mas pode aprender a examinar a interpretação que está colocando sobre eles. Isso não significa chamar tudo de bom, não significa romantizar dificuldades. Significa reconhecer que quando você adiciona resistência, drama e julgamento automático a cada desconforto, torna a própria vida mais pesada. Uma emoção difícil já exige energia, mas rejeitar essa emoção, odiá-la, se culpar por senti-la e tentar expulsá-la imediatamente exige ainda mais. A maturidade começa quando você para de perguntar apenas como faço isso desaparecer e começa a perguntar o que estou acrescentando a essa experiência. Às vezes, o incômodo é real, mas o sofrimento extra vem da narrativa criada ao redor dele. Quando essa narrativa enfraquece, a situação pode continuar existindo, mas você já não se perde completamente dentro dela. Número 3. Desejo não é o mesmo que necessidade. O desejo tem uma forma muito inteligente de se disfarçar. Ele raramente aparece dizendo, eu quero isso. Muitas vezes ele aparece dizendo, eu preciso disso para ficar bem. Você pensa que precisa de reconhecimento para se sentir valioso. Precisa de dinheiro para finalmente se sentir seguro. Precisa de aprovação para se sentir aceito. Precisa atingir uma meta para poder descansar por dentro. E sem perceber, você começa a viver como se o presente fosse sempre insuficiente. A vida atual parece apenas uma sala de espera. A pessoa que você é hoje parece incompleta. Tudo fica projetado para depois. Depois que conquistar, depois que for visto, depois que provar, depois que tiver mais, depois que chegar lá. O problema é que quando a mente se acostuma a funcionar assim, ela nunca chega. Você alcança algo e logo o padrão se move. Ganha um resultado e já pensa no próximo. Recebe reconhecimento e depois de pouco tempo precisa de outro sinal. O desejo promete descanso, mas frequentemente entrega nova inquietação. Sêneca dizia que pobre não é aquele que tem pouco, mas aquele que deseja sempre mais. Isso não é uma crítica ao crescimento. Buscar evolução, prosperar, melhorar de vida e construir objetivos são coisas importantes. O erro começa quando você transforma tudo isso na fonte da sua paz. Quando a sua estabilidade depende de algo externo, ela fica frágil. Qualquer atraso ameaça sua calma. Qualquer comparação fere sua autoestima. Qualquer obstáculo parece uma sentença sobre o seu valor. O desejo, quando confundido com necessidade, deixa de ser direção e se transforma em prisão. O caminho mais sábio é desejar sem se ajoelhar diante do desejo. Trabalhar sem entregar sua alma ao resultado, buscar crescimento sem declarar guerra ao presente. Você pode caminhar para frente sem tratar o agora como inimigo. Número 4. Soltar não é desistir. Muita gente ouve a palavra desapego e pensa em fraqueza. Imagina alguém parado, sem ambição, aceitando qualquer coisa, sem planos, sem força, sem vontade. Mas o desapego estoico não tem nada a ver com abandono. Ele não diz para você deixar de agir. Ele diz para você agir sem ser dominado pela ansiedade do resultado. Você continua trabalhando, continua estudando, continua treinando, continua construindo, continua assumindo responsabilidades.
A diferença é que sua mente já não está presa à exigência de que tudo aconteça exatamente como você imaginou. Isso muda a qualidade da ação. Quando você age tomado pela obsessão do resultado, cada pequena demora vira ameaça. Cada falha vira desespero. Cada crítica vira prova de incapacidade. Mas quando você age com intenção e aceita que o resultado não está totalmente nas suas mãos, sua energia fica mais limpa. Você faz o que precisa ser feito com mais presença. Sêneca ensinava que a verdadeira felicidade é desfrutar o presente sem depender ansiosamente do futuro. Essa ideia não elimina metas. Ela apenas coloca cada coisa no seu lugar. O futuro pode orientar suas escolhas, mas não precisa sequestrar sua paz. O resultado pode ser desejado, mas não deve se tornar o dono da sua mente. Soltar é retirar o peso invisível que você colocou sobre a vida. É parar de tratar cada situação como se ela tivesse a obrigação de confirmar seu valor. É fazer a sua parte com seriedade e deixar que o restante siga o curso que precisa seguir. Curiosamente, quando você solta a necessidade de controlar tudo, não se torna menos eficiente. Muitas vezes se torna mais preciso. Porque sua mente deixa de gastar energia com medo, antecipação e cobrança excessiva. Você passa a enxergar melhor, decidir melhor e responder melhor. Número 5. A expectativa pode transformar a vida em peso grande. Parte do cansaço mental vem de expectativas invisíveis. Você espera que o dia renda de determinada forma. Espera que as pessoas reconheçam seu esforço. Espera que sua mente esteja sempre produtiva. Espera que seu progresso seja constante. Espera que suas emoções combinem com a imagem ideal de quem você gostaria de ser. E quando a realidade não alcança esse padrão, surge uma sensação de falha. Não necessariamente porque algo terrível aconteceu, mas porque a vida não correspondeu ao roteiro que você tinha escrito por dentro. A expectativa é perigosa porque muitas vezes parece organização, parece ambição, parece planejamento. E, em certa medida, planejar é necessário. O problema é quando o plano vira exigência rígida, quando a mente passa a acreditar que só poderá ficar bem se tudo acontecer conforme o desenho interno. A partir daí, qualquer desvio vira ameaça. Um atraso pequeno irrita, uma mudança simples incomoda, uma conversa diferente do esperado desequilibra. A pessoa não sofre apenas com os fatos, sofre com a quebra de um roteiro mental. O estoicismo ensina a trocar rigidez por presença. Em vez de tentar obrigar cada momento a caber em uma expectativa, você aprende a encontrar clareza dentro do que realmente está acontecendo. Isso não significa perder critérios. Significa não transformar seus critérios em correntes. Quando as expectativas afrouxam, a vida fica mais respirável. Você ainda age, ainda escolhe, ainda busca o melhor. Mas já não exige que tudo prove, o tempo todo, que você está no caminho certo. Você se permite viver com mais flexibilidade. E nessa flexibilidade existe uma paz profunda. Número 6. Observe a mente antes de obedecer a ela. Existe um hábito que quase ninguém percebe. Acreditar em todo pensamento que aparece. A mente diz, isso vai dar errado, e a pessoa aceita. A mente diz, você está ficando para trás, e a pessoa sofre. A mente diz, você precisa provar algo, e a pessoa corre. A mente diz, isso não é suficiente, e a pessoa perde a capacidade de apreciar o que tem. Mas pensamentos não são ordens, são movimentos internos. Alguns são úteis, outros são exagerados. Alguns nascem da razão, outros nascem do medo, da comparação, da memória ou da pressão. Se você obedece todos eles, sua vida vira uma sequência de reações. Observar a mente é criar um espaço entre o pensamento e a ação. É perceber. Um pensamento de medo surgiu.
uma comparação apareceu. Uma vontade de controlar tudo está tentando me conduzir. Só isso já muda o jogo, porque aquilo que você consegue observar já não é completamente você. Existe uma consciência por trás. Essa consciência permite que você escolha melhor. Talvez o pensamento diga para desistir, mas você continua. Talvez diga para se desesperar, mas você respira. Talvez diga que você precisa de aprovação, mas você volta para seus valores. Talvez diga que o momento é insuficiente, mas você decide habitá-lo com mais presença. A prática é simples, mas poderosa. Não discuta com cada pensamento. Não tente expulsar todos. Apenas observe. Pergunte: isso é realidade ou interpretação? Isso me ajuda a agir com sabedoria ou apenas aumenta minha tensão? Com o tempo, a mente fica menos barulhenta, não porque você a venceu pela força, mas porque parou de alimentar cada movimento dela como se fosse verdade absoluta. Número 7. A felicidade surge quando você para de persegui-la com desespero. Há uma semelhança bonita entre felicidade e sono. Ninguém dorme porque ordenou ao corpo: durma agora. Quanto mais a pessoa exige o sono, mais desperta fica. O descanso chega quando a mente larga a cobrança, quando o corpo relaxa, quando o controle diminui. Com a paz acontece algo parecido. Ela não aparece quando você a persegue como um troféu. Ela surge quando você cria as condições para que ela exista. Menos resistência, menos comparação, menos expectativa rígida, menos necessidade de provar, mais presença, mais aceitação, mais clareza, mais compromisso com aquilo que depende de você. Muita gente transforma a felicidade em meta distante. Pensa: serei feliz quando tudo se resolver. Mas sempre existe algo a resolver. Sempre existe uma pendência, uma dúvida, uma etapa, uma meta, uma imperfeição. Se a felicidade depender de ausência completa de problemas, ela será sempre adiada. O olhar estoico propõe algo mais sólido. Viver bem não é esperar que tudo fique perfeito, mas aprender a habitar o presente com sabedoria. É fazer o necessário sem ser consumido pelo resultado. É sentir sem ser dominado. É desejar sem se tornar dependente. É agir sem transformar cada ação em prova de valor. Quando você para de perseguir a felicidade com tensão, começa a notar riquezas simples que estavam escondidas. Uma conversa honesta, uma respiração mais tranquila, um trabalho feito com atenção, um momento de silêncio, uma refeição sem pressa, uma decisão tomada com clareza. A vida não precisa gritar para ser profunda. Muitas vezes, ela só precisa que você pare de correr por dentro. Número 8. A liberdade está em responder, não em controlar tudo. No fim das contas, a liberdade estoica não é fazer o mundo obedecer. É aprender a responder ao mundo sem perder a si mesmo. Você não controla todas as circunstâncias, não controla todos os resultados, não controla todos os pensamentos que surgem, não controla como as pessoas vão agir, reconhecer, aprovar ou entender você. Mas existe algo que permanece sob sua responsabilidade, a qualidade da sua resposta. Você pode responder com desespero ou com clareza, com resistência ou com aceitação, com compulsão ou com discernimento, com ansiedade ou com presença. Essa escolha não elimina todas as dificuldades, mas muda profundamente a forma como você atravessa cada uma delas. A vida continua trazendo incertezas, planos mudam, pessoas decepcionam, desejos aparecem, emoções oscilam, pensamentos insistem, mas você não precisa transformar cada movimento interno em comando. Não precisa transformar cada desconforto em inimigo. Não precisa transformar cada objetivo em condição para ser inteiro. A paz que você procura talvez não esteja em conseguir mais controle sobre a vida.
Talvez esteja em diminuir a guerra contra aquilo que não depende totalmente de você, em observar mais, julgar menos, agir melhor, soltar o excesso, fazer a sua parte sem carregar o peso do universo nos ombros. Essa é uma força discreta, mas imensa. E uma força de quem entende que a realidade não precisa ser perfeita para que a mente seja firme. A força de quem deseja, mas não se perde no desejo. A força de quem age, mas não se escraviza ao resultado. A força de quem sente, mas não entrega o comando da vida a cada emoção. Número 9. Quando você solta o excesso, a vida volta a respirar. A mudança verdadeira não costuma chegar como um grande espetáculo. Ela aparece nos detalhes. Você percebe que já não se irrita com a mesma facilidade. Percebe que uma preocupação surge, mas não domina o dia inteiro. Percebe que ainda deseja crescer, vencer, realizar, mas já não transforma cada resultado em uma sentença sobre quem você é. Isso é liberdade interior começando a amadurecer. A vida continua tendo problemas, mas você deixa de adicionar peso desnecessário a cada um deles. Uma dificuldade passa a ser apenas uma dificuldade, não uma prova de fracasso. Um atraso passa a ser apenas um atraso, não uma confirmação de que tudo está perdido. Uma emoção desconfortável passa a ser apenas uma emoção, não uma ordem, não uma identidade, não uma ameaça. E quando você vive assim, algo muito profundo acontece. Você começa a experimentar o presente sem tanta interferência. Caminha sem estar sempre preso ao próximo destino. Trabalha sem transformar cada tarefa em ansiedade. Conversa sem precisar performar uma imagem perfeita. Descansa sem sentir culpa por não estar produzindo o tempo inteiro. Essa leveza não vem de uma vida sem desafios. Vem de uma mente que parou de transformar tudo em batalha. Vem de uma consciência que aprendeu a observar antes de julgar, agir antes de se desesperar e aceitar antes de desperdiçar energia tentando brigar com o inevitável. A partir daí, o esforço não desaparece. Ele fica mais limpo. Você continua buscando seus objetivos, mas com menos desespero. Continua se desenvolvendo, mas com menos autopunição. Continua construindo o futuro, mas sem abandonar completamente o presente. E talvez seja exatamente aí que a sabedoria estoica revela sua força. Ela não tira você da vida, ela ensina você a viver sem ser esmagado por ela. Se essa reflexão falou com você, curta este vídeo, inscreva-se no canal O Grande Estoico e continue acompanhando os próximos conteúdos. Aqui, cada mensagem é um convite para viver com mais clareza, mais domínio próprio e mais presença. E lembre-se, a paz não nasce quando o mundo finalmente obedece às suas vontades. Ela começa quando você aprende a permanecer inteiro, mesmo quando a vida não acontece exatamente como você queria.